Um palco lotado. As luzes, a energia, a música e uma voz que se tornou a trilha sonora dos domingos brasileiros. Você o conhece como o dono do SBT, o homem do sorriso fácil, do carisma inesgotável. Para o Brasil, ele é um dos maiores comunicadores da história, uma lenda viva do entretenimento. Mas o que a maioria não sabe é que, antes de ser o homem do quem quer dinheiro, Silvio Santos era apenas um menino com um sonho, que vivia de um negócio que mal lhe dava para comer. E se eu te dissesse que a história desse ícone não começou com holofotes, mas com uma maleta de produtos vendidos na rua? Que o segredo de seu sucesso não está em sua voz, mas em sua resiliência. Essa não é apenas a história de um empresário de sucesso. É a jornada de um ex-fracassado. A história de um homem que construiu um império contra todas as regras, e que descobriu que o fracasso pode ser a sua maior lição. E o que ele teve que superar para chegar até aqui, é o que você vai descobrir agora. Mas antes de continuarmos, se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos como esse. Só aqui você aprenderá a como chegar na sua vitória através dos teus fracassos. Para o mundo, ele é Silvio Santos. Mas para sua família, ele era Cenoura Abravanel, um garoto nascido no Rio de Janeiro, filho de imigrantes judeus sefarditas que vieram da Grécia e da Turquia em busca de uma vida melhor. O lar dos Abravanel era um retrato da luta de muitos imigrantes na época. A ambição era grande, mas os recursos eram poucos. A infância de Cenoura não foi marcada por luxos, mas por uma realidade de trabalho árduo, onde cada refeição na mesa era uma vitória e cada centavo economizado, uma conquista. Foi nesse ambiente, forjado pela necessidade, que ele aprendeu o valor do dinheiro e o poder da determinação. A casa de Cenoura era um cenário de resiliência. Seus pais, Alberto e Rebeca, não tinham grandes fortunas, mas possuíam uma riqueza inabalável: a ética de trabalho. Eles instilaram em seus filhos a crença de que o sucesso não era um golpe de sorte, mas uma conquista que exigia dedicação e suor. Silvio viu de perto o esforço diário para manter a família de pé, e essa lição se tornou a base de toda a sua filosofia de vida. Ele não era apenas um filho, ele era uma parte da engrenagem familiar, e cedo percebeu que precisava contribuir para o sustento de todos. O Rio de Janeiro daquela época era uma cidade de contrastes. O sol, a praia e a alegria das ruas se opunham à luta silenciosa de milhares de famílias. Cenoura era um garoto esperto, comunicativo e cheio de energia, mas ele não tinha tempo para as brincadeiras típicas da infância. Enquanto seus amigos jogavam bola, ele passava os dias procurando uma forma de ganhar dinheiro. A sua ambição não era apenas um sonho, mas uma necessidade de ajudar a sua família e de provar que ele podia ser um protagonista em sua própria história. Sua jornada de empreendedorismo começou com pequenos negócios na rua. Ele vendia doces, balas e qualquer coisa que pudesse lhe render alguns trocados. Ele chegou a ser até engraxate e aprendeu a arte de negociar, de convencer e de conquistar a confiança das pessoas de forma natural, nas ruas do Rio de Janeiro. A sua voz, que mais tarde se tornaria um dos maiores patrimônios da TV brasileira, já era a sua ferramenta de trabalho. Ele não tinha um microfone, mas tinha o dom da palavra. Foi essa infância, marcada por desafios, mas também por um amor incondicional pela família e por um instinto de negócios inabalável, que forjou o caráter de um homem que se recusaria a aceitar a derrota. Ele aprendeu a cair e se levantar, a duvidar de si mesmo e a encontrar a força para seguir em frente. A sua jornada, que começou com a desvantagem da pobreza, o equipou com uma visão única que os outros não possuíam. O Rio de Janeiro era a sua escola, o balcão de rua, a sua sala de aula. E a necessidade de ajudar a sua família, o seu primeiro e mais poderoso professor. As lições de sua infância seriam a base de tudo que ele construiria. E o que ele fez a seguir é a prova de que a sua visão era maior do que qualquer obstáculo. O primeiro grande palco de Cenoura Abravanel não foi um estúdio de televisão, mas a movimentada Praça Marechal Floriano, no Rio de Janeiro. Aos 14 anos, ele iniciou sua jornada profissional como camelô, vendendo de tudo um pouco, mas com uma especialidade: capas para título de eleitor. Naquela época, o item era novidade e garantia um bom fluxo de pessoas. Cenoura,
com sua voz potente e sua natural capacidade de improviso, transformou a simples venda em um verdadeiro espetáculo. Enquanto outros vendedores gritavam, ele usava sua oratória para atrair a multidão, cativando os clientes com piadas, conversas e um carisma que parecia ser inato. Mas a vida nas ruas era brutal. A concorrência era impiedosa, e a cada esquina havia um vendedor com uma oferta semelhante. Cenor teve que aprender a se diferenciar. Ele entendeu que, para vender, não bastava ter o produto. Era preciso criar uma experiência. A sua voz e a sua presença se tornaram o seu maior diferencial competitivo. Ele não apenas vendia, mas entretia, e o público, que inicialmente vinha pelo produto, ficava por causa do show que ele fazia na rua. A vida de camelô, no entanto, não era apenas sobre vendas. Era uma batalha diária contra as autoridades. A polícia frequentemente o proibia de vender, e ele precisava ser rápido, astuto e perspicaz para não ser pego. A cada não que ele recebia de um policial, a sua resiliência se fortalecia. Ele não desistia, mas apenas mudava de lugar. Ele não se rendia à derrota, mas a transformava em uma lição de vida. Foi nas ruas que ele aprendeu que, para sobreviver, ele precisava ser um estrategista, um negociador e, acima de tudo, um lutador. O jovem Cenor, em sua jornada como camelô, recebeu muitos nãos, e cada um deles foi um professor. Ele aprendeu a lidar com a frustração, a não levar para o lado pessoal e a entender que o sucesso não é uma questão de sorte, mas de persistência. A sua capacidade de se reinventar, de encontrar uma nova forma de abordar o cliente e de transformar um não em um talvez, foi a base de tudo que ele construiria no futuro. A rua era sua escola de vendas, sua faculdade de psicologia, seu curso de improviso e seu campo de batalha. Foi ali que ele aprendeu a se comunicar com todos os tipos de pessoas, desde o mais humilde até o mais rico. Ele aprendeu a se expressar, a persuadir e a conquistar a confiança de estranhos. A sua voz, que mais tarde se tornaria um dos maiores patrimônios da TV brasileira, foi lapidada e aprimorada nas ruas do Rio de Janeiro. O que ele fazia não era apenas vender. Era um show, uma performance. E ele percebeu que a sua maior paixão não era o produto, mas o contato com o público, a alegria que ele gerava nas pessoas. A sua jornada como camelô não foi um fracasso, mas sim o seu primeiro grande sucesso. Foi a sua primeira virada de jongo. A jornada dele, que começou com a desvantagem da pobreza, agora o colocava no caminho para construir um império que mudaria a sua vida para sempre. A vida de camelô nas ruas do Rio de Janeiro foi a Universidade de Silvio Santos. Foi ali que ele se tornou um mestre da comunicação, um expert em psicologia humana e um negociador de mão cheia. Mas, com o passar do tempo, ele teve uma epifania. Ele percebeu que o produto que ele vendia não era o mais importante, era a sua voz. O seu carisma, a sua capacidade de entreter e a sua energia eram o verdadeiro espetáculo. E foi com essa clareza que ele decidiu que era hora de deixar as ruas e buscar um novo palco, onde a sua voz pudesse ter um alcance muito maior. A transição não foi fácil, mas sua determinação era inabalável. Ele conseguiu um emprego na Rádio Guanabara, no Rio de Janeiro, onde o seu talento para a comunicação foi finalmente reconhecido. No rádio, ele aprendeu a arte de falar para uma plateia invisível, a usar a sua voz para criar imagens e a construir uma conexão com o público apenas com o som. A sua experiência nas ruas o equipou com a habilidade de improvisar e de se adaptar a qualquer situação, o que o tornou um profissional de rádio de sucesso. Mas o seu espírito empreendedor era maior do que a sua paixão pelo rádio. Ele, então, aceitou o desafio de se tornar o locutor e promotor de sorteios para uma empresa de capitalização chamada Baú da Felicidade. O negócio, na época, era pequeno e desconhecido, e o risco de fracasso era enorme. Mas Silvio viu uma oportunidade. Ele percebeu que a sua voz poderia transformar um simples sorteio em um show. Ele não era apenas um locutor. Ele era um vendedor de sonhos, um showman que criava a emoção de ganhar um prêmio. A sua voz, que antes era ouvida apenas por uma multidão na rua, agora tinha a capacidade de alcançar milhões de ouvintes de rádio. O seu carisma, que antes era usado para vender canetas e doces,
agora era usado para vender a ideia de uma vida melhor. Ele se tornou um mestre da comunicação em massa, um especialista em usar o poder da voz para criar desejo e esperança no público. Ele estava, sem saber, construindo o seu império na TV brasileira. A sua jornada de camelô se tornou a base para o seu sucesso no rádio. A sua capacidade de vender na rua o ensinou a vender na TV. O seu dom da palavra, que era sua ferramenta de trabalho na Praça Marechal Floriano, agora era sua arma mais poderosa na Rádio Guanabara. Ele havia encontrado o seu verdadeiro palco, e o que ele faria a seguir, transformaria o entretenimento no Brasil para sempre. A voz de Cenoura Bravanel já era um sucesso no rádio, e a sua carreira como comunicador parecia estar no auge. Ele era uma celebridade, mas o seu espírito empreendedor clamava por mais. Foi então que ele se deparou com um negócio que, para a maioria das pessoas, parecia uma causa perdida: o Baú da Felicidade. Na época, o Baú era uma empresa falida, com dívidas enormes e um modelo de negócios obsoleto. O risco de comprá-lo era imenso. Mas onde todos viam um fracasso iminente, Silvio enxergou uma oportunidade. Ele não comprou apenas uma empresa, ele comprou um desafio, uma chance de provar a si mesmo que a sua visão ia além de um microfone. A sua decisão foi vista como uma loucura. Ele investiu todas as suas economias e assumiu uma dívida gigantesca para comprar o Baú. O fracasso, no início, parecia ser a única saída. A empresa tinha poucos clientes, não tinha credibilidade e o mercado estava cético. Silvio Santos, que até então era conhecido por sua alegria e carisma, se viu em um cenário de incerteza, com a possibilidade real de perder tudo que ele havia conquistado. A cada dia que passava, o peso da responsabilidade aumentava, e o seu sonho de ser um empresário de sucesso parecia estar se desfazendo. Mas Silvio Santos não se deixou abater. Ele usou a sua maior arma: a criatividade. Ele reinventou o modelo de negócios do Baú, criando o famoso carnê. Com essa inovação, as pessoas podiam pagar pequenas parcelas mensais, e ao final, tinham a chance de ganhar prêmios ou trocar o carnê por produtos. Ele transformou um negócio de capitalização falido em uma poupança popular, acessível a todos. A ideia era genial e revolucionária. A ousadia de Silvio não parou por aí. Ele usou o seu talento como comunicador para vender o carnê do Baú. Ele não apenas o divulgava em seus programas, ele o vendia como um sonho, como a oportunidade de as pessoas realizarem os seus desejos. A sua voz e a sua presença se tornaram a ferramenta de marketing mais eficaz da empresa, e o Baú da Felicidade, que antes era um fracasso, se tornou um fenômeno de vendas. O fracasso do Baú não foi o seu fim, mas sim a sua maior lição. Silvio Santos aprendeu que, para vencer, ele precisava criar o seu próprio jogo. A crise o lapidou, o tornou mais forte e o preparou para as batalhas que viriam a seguir. A partir dali, ele sabia que a sua jornada de superação era muito mais do que um plano de negócios. Ele era um gênio dos negócios e um visionário. Ao comprar o Baú da Felicidade, Silvio Santos não comprou apenas uma empresa, mas uma montanha de problemas e uma dívida gigantesca. Aquele não era um negócio falido por falta de esforço, mas por um modelo obsoleto que não se conectava mais com o público. Silvio, que havia se tornado um especialista em entender a alma do povo brasileiro nas ruas e no rádio, percebeu que a sua batalha não era para ressuscitar um negócio, mas para reinventá-lo por completo. O Baú precisava de uma nova identidade, uma nova estratégia e, acima de tudo, um novo propósito que gerasse confiança. O carnê do Baú não era apenas um produto financeiro. Era um convite para o futuro. Era a oportunidade para as famílias de baixa e média renda planejarem a compra de uma televisão, de um sofá novo ou de uma geladeira, sem precisar recorrer a empréstimos caros. Ele havia criado um sistema que gerava disciplina de poupança, esperança e, acima de tudo, uma lealdade inabalável dos seus clientes. Silvio Santos, o comunicador, estava agora usando a sua plataforma para vender uma ideia que gerava um valor real para a vida das pessoas. O público, que antes era cético com o Baú, se apaixonou pela nova ideia. O sucesso foi imediato e avassalador. O que era um negócio falido se tornou uma máquina de vendas,
e o carnê do baú se tornou um fenômeno cultural. As vendas dispararam, as dívidas foram pagas, e a empresa de Silvio Santos se tornou a base de todo o seu império. A sua ousadia de comprar um fracasso e a sua genialidade em reinventá-lo foram o que o catapultou para a grandeza. A grande lição que Silvio Santos nos deixa é que, para vencer, ele não podia apenas seguir as regras. Ele precisava criá-las. A crise do baú o lapidou, o tornou mais forte e o preparou para as batalhas que viriam a seguir. A partir dali, ele sabia que a sua jornada de superação era muito mais do que um plano de negócios. Ele era um gênio dos negócios e um visionário. Com o sucesso avassalador do Baú da Felicidade, Silvio Santos já era um empresário de sucesso e uma figura querida pelo público. Ele tinha o carisma, o dinheiro e, acima de tudo, a lealdade de milhões de brasileiros. No entanto, o seu espírito visionário clamava por mais. Ele não se contentava em ser apenas um apresentador de sucesso. Ele queria o seu próprio palco, o seu próprio canal de televisão. Ele sabia que, para alcançar o seu verdadeiro potencial, ele precisava ter a liberdade de criar e inovar sem as amarras de outras emissoras. O seu sonho de construir um império na TV brasileira estava prestes a se tornar realidade. O sucesso de Silvio Santos não foi um golpe de sorte. Foi uma consequência direta de sua capacidade de transformar o fracasso em uma oportunidade. Ele nos ensina que a ousadia e a coragem são as armas mais poderosas de um líder. E que a sua visão, que era vista como um delírio por muitos, se tornou o segredo do seu sucesso. Com o crescimento do SBT, Silvio Santos se tornou muito mais do que um apresentador de sucesso. Ele era o rosto de uma emissora que ousou competir com o gigante do mercado, a Rede Globo. A sua trajetória foi marcada por polêmicas e batalhas abertas com outros canais, que o viam como uma ameaça. A sua forma de fazer televisão, com quadros populares, gincanas e um contato direto com a plateia, era vista com ceticismo pela elite, mas era amada pelo povo. E foi nesse campo de batalha que Silvio Santos mostrou a sua maior resiliência. Ele não tentou se encaixar em um padrão, ele criou o seu próprio. A sua honestidade, muitas vezes sem filtros, se tornou a sua marca registrada. Ele lidava com as críticas de forma direta e sem rodeios, usando o seu carisma e o seu jeito de ser para conquistar a confiança do público. A sua imagem, que era criticada por uns, era vista como um sinal de autenticidade por outros. Ele se tornou um empresário que não se escondia atrás de um terno e uma gravata. Ele era um comunicador que falava a língua do povo. A sua forma de lidar com a controvérsia foi uma extensão de sua personalidade, e a sua resiliência em ser ele mesmo sob o escrutínio do público, foi a sua maior vitória. Eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo, mas percebi que ainda não está inscrito no canal. Não perca mais tempo e se inscreva agora. Aqui você irá aprender com os gigantes, como sair de um fracassado e se tornar um vitorioso. Comente o que você achou e compartilhe esse vídeo com alguém que precise aprender com nossas histórias. Te vejo no próximo vídeo.